Sua mente não é o problema, mas o barulho dentro dela talvez seja. Muitas pessoas passam a vida acreditando que a mente é um inimigo interno, uma força caótica que precisa ser controlada, dominada, silenciada à força. Mas a verdade é muito mais simples e também muito mais libertadora. A mente não nasceu para ser uma prisão. Ela se torna uma prisão quando esquecemos como usá-la. E quando o barulho fica tão alto que começamos a pensar que o ruído é quem nós somos. Existe um tipo de confusão silenciosa que rouba sua clareza, sua energia, sua paz. Não é dramaticamente destrutiva. Ela se infiltra devagar, quase imperceptível. É aquele turbilhão de pensamentos que te acompanha desde o momento em que você acorda até quando tenta adormecer. Frases, lembranças, cenários imaginados, medos sutis, diálogos internos que você nunca aceitou participar. A sensação de que a mente nunca para, nunca respira, nunca descansa. E no meio desse barulho, você começa a se sentir perdido dentro da própria cabeça. Mas e se eu te dissesse que a sua mente, em essência, é completamente funcional, tranquila, neutra, e que o problema não é ela, mas o que você adiciona a ela sem perceber? E se existe um lugar silencioso dentro de você que nunca desapareceu, apenas foi encoberto? E se o barulho na sua mente não é um erro, mas um acúmulo de hábitos mentais que podem ser compreendidos e dissolvidos? Você já reparou como um simples pensamento é capaz de mudar todo o clima interno do seu dia? Talvez você esteja bem e de repente lembra algo que fez há anos. A memória aparece por um meio segundo, mas o efeito dura horas. Ou você imagina um cenário futuro completamente hipotético e sente um aperto real no peito, como se fosse acontecer naquele instante. Isso não é falha da mente, isso é o barulho. O barulho que você nunca percebeu que podia observar em vez de seguir. Esse ruído começa cedo. Desde pequenos aprendemos a interpretar tudo, atribuir significado a cada sensação, cada gesto, cada olhada. Alguém demora para responder uma mensagem, criamos uma narrativa. O corpo apresenta um desconforto, criamos um medo. Um ruído simples vira um problema. O problema vira uma teoria. A teoria vira ansiedade. E a ansiedade vira a história que carregamos pelos próximos dias. Mas a mente real, não a mente condicionada pelo barulho, não faz nada disso. Ela apenas percebe, observa, funciona. Ela não cria tempestades, ela apenas recebe ondas. A tempestade nasce quando começamos a acreditar que cada onda é um aviso de perigo. Se você parar por um instante e prestar atenção, vai perceber que o seu pensamento não é uma linha contínua, ele é um fluxo, uma corrente de pequenas formações mentais surgindo e desaparecendo o tempo todo. Pensamentos não são tijolos, são fumaça, mas quando você se apega a eles, é como tentar apertar fumaça com as mãos. O resultado não é controle, é frustração. A primeira chave para entender o barulho mental é reconhecer algo simples, mas profundo. Tudo o que aparece na mente está, nesse exato momento, desaparecendo. Nenhum pensamento permanece, nenhuma emoção é permanente, nenhum estado interno é fixo. Mesmo a ansiedade, quando observada com calma, tem a consistência de uma onda que sobe por alguns instantes e depois naturalmente desce. É o apego ao estado, não o estado em si, que causa sofrimento. Quando você percebe a natureza transitória do pensamento, algo muda. Você deixa de tratá-lo como uma ordem e passa a vê-lo como um visitante. A dor interna diminui não porque você apagou o pensamento, mas porque você percebe que ele nunca foi uma entidade sólida. O que te machucava não era a existência dele, mas o significado que você colocava sobre ele. A história que crescia como um eco se multiplicando no próprio cérebro. Imagine o seguinte, você sente uma pequena dor no ombro, algo simples, passageiro, mas a mente barulhenta não aceita a simplicidade. Ela começa a projetar acontecimentos, possibilidades, cenários. Será que é algo grave? Será que vai piorar? E se eu precisar de tratamento? Agora perceba, a dor inicial era apenas uma sensação, mas ao redor dela formou-se uma construção inteira feita de medo. Não estamos sofrendo pela dor, estamos sofrendo por tudo aquilo que imaginamos a partir dela.
Esse é o padrão do barulho mental, transformar um ponto em uma espiral. Um pensamento vira 10, um sentimento vira um turbilhão. A mente não faz isso porque é defeituosa, ela faz isso porque foi treinada assim ao longo da vida. A boa notícia é que ela pode ser treinada de outra forma. Você já reparou como algumas pessoas parecem tranquilas mesmo em situações tensas? Não é porque elas não têm pensamentos, é porque elas não são arrastadas pelo barulho. Elas aprenderam a reconhecer algo fundamental. Existe uma diferença entre o que você pensa e o que observa os pensamentos. Você não é o conteúdo, você é o espaço onde o conteúdo aparece. Se você prestar atenção agora, pode notar algo simples. Antes de cada pensamento surgir, existe um pequeno intervalo, um momento de silêncio, uma plataforma vazia antes da próxima primeira palavra mental. Esse intervalo é você. Não seu nome, sua história, suas responsabilidades, mas o você essencial, consciente, observador. É a parte que percebe sem julgar. Essa parte nunca esteve agitada, nunca esteve confusa. Ela sempre esteve ali, silenciosa, mas encoberta pelo barulho da superfície. Pense no céu. Você pode passar dias olhando para nuvens pesadas, tempestades, ventos fortes, mas nenhuma delas muda o céu. Nenhuma tempestade toca a essência azul por trás. As nuvens não são o céu, apenas passam